Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, porque ainda podemos falar do teu evangelho livremente, que podemos nos reunir, Senhor, para meditar na tua palavra, podemos interceder por pessoas, Senhor. Nós pedimos em particular, nesse período de eleições, que continuemos a ter liberdade, que continuemos a preparar missionários para o mundo, que o Senhor esteja realmente por trás, Senhor, da nossa nação. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, eu queria, antes de começar, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Abre em Jeremias 17. A gente está vivendo uma época eleitoral, certo? O que acontece? Nós temos, cada governo tem um regime diferente. E a gente tem que aprender a respeitar isso. O americano, ele mede tudo a partir da ótica deles. Então, eles acham que todos os países têm que ter a democracia padrão dos Estados Unidos. E não é uma verdade. E você tem que tomar cuidado quando você critica isso, tá? A Líbia tinha um regime governamental, os Estados Unidos detonou e virou monarquia. E o cristianismo lá agora é proibido, e não era. O Iraque aconteceu a mesma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e respeitar muitas vezes as diferenças que tem de país para país. Nós estamos vivendo agora nessa situação, e deve continuar ainda o período mais um mês, um período eleitoral. Não se prendam a pessoas, tá? Cuidado, nosso reino não é deste mundo, nosso reino é de Deus. É um reino celestial. Nesse sentido, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? A gente deve sempre ter as opções que se embasam dentro da ética e dos valores cristãos, com uma grande restrição. Então, vocês não viram ninguém pedindo voto aqui dos pastores, apesar de cada um ter sua opinião pessoal, e a gente não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer bobagem. Os homens que estão lá são falhos, os homens que estão lá são corrompíveis ou corruptos. A gente sempre vai ter uma decisão do menos pior, não é nem do menos ruim, tá? Jeremias 17, o que interessa para a gente, tá? Maldito do homem que confia no homem, onde que está? Onde que está isso? 7. Bendito o homem. Bendito o homem. Que confia no Senhor. Não é esse, não é esse que você quer. Jeremias 17. Vamos lá. 17:5. 17:5, boa. Então, Jeremias está falando, 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então, nossa confiança não pode estar depositada em homem nenhum. Pode ter depositado no pastor? Não. Tá? Cuidado, porque não. São pessoas, nós somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros, tá? Faz da carne mortal o seu braço. O que significa isso? Que a gente vai virar churrasqueiro? Não, significa que a gente usa a nossa vontade. Tá bom. Faz a nossa vontade. Algum problema, Silvia? Então, depois a gente ora por ela. Então, literalmente, tem que tomar muito cuidado quando a gente faz da nossa própria vontade a nossa bandeira. Enquanto que Deus quer que a gente deposite nele a confiança. A gente vai se enganar? Vai. Se vocês lembrarem das eleições estaduais, aqui acho que a maioria se enganou no voto, né? Tá? Eu me enganei. Então, nós podemos ser enganados. Maldito o homem que confia no homem. A gente é chamado para participar das decisões cíveis no Brasil? A gente não pode se omitir. A omissão é extremamente negativa. Mas a gente não pode, de novo, confiar em pessoas, tá? Eu gosto mais dele, eu gosto mais daquele. Está errado. E aparta o seu coração do Senhor. Então, Deus é que a gente deve buscar, sempre.
mas não podemos nos omitir de participar da nossa sociedade. E aí ele vai para uma figura de linguagem que é a mesma que tem em Salmo 1, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele está falando uma oposição ao Salmo 1. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Tá? E aí ele vai fazer a oposição, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, o que acontece? Se vier um regime socialista pesado no Brasil, que pode ser que venha, tá? A gente não sabe o que vai acontecer, não tem a mínima ideia, tá? O que vai acontecer conosco? Nós, como igreja, como os cristãos, vamos ter uma proteção de Deus. Vai ser mais difícil? Vai. O pessoal vai passar por dificuldade? Vai, tá? Mas nós temos uma proteção de Deus, tá? E o versículo 9, ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Para quem que ele está falando isso? É lógico para o cristão. Nós podemos ser enganados. Nós podemos ser ludibriados por pessoas. Então, jamais você deve pôr a confiança em pessoas, em políticos. Você deve fazer uma opção dentro de uma ética, de uma moral cristã. Ninguém vai discutir isso, vocês devem focar isso daí, tá? E a gente tem exemplos do que está acontecendo. Agora, não confie em pessoas. E quando ele fala enganoso é o coração, é que dentro das decisões que a gente toma a decisão errada. Faz parte da vida cristã. Quanto mais você depende de Deus, quanto mais você busca a Escritura, menos você erra. Mas você está sujeito a errar, tá? E não vai perder a salvação, não vai ter nada disso, só que você vai ter consequências negativas. Você vai ter problemas do ponto de vista social, do ponto de vista de relacionamentos, a partir de suas decisões, se elas forem certas ou erradas, tá? E o versículo 10, enquanto que as nossas decisões podem ser erradas, elas podem levar ao engano, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus nos abençoa a partir de decisões que a gente toma, tá? Então, e nós somos corpo de Cristo. Nós nos identificamos com uma ética e moral de Deus. Agora, não quer dizer que se tiver pessoas que tomam decisões erradas na vida, a gente vai simplesmente excluir. Cuidado em relação a isso, tá? Se fulano votou em cicrano, em beltrano, não sei o quê, nós vamos continuar amando a pessoa dentro da igreja da mesma maneira, tá? E não vamos ficar apontando o dedo e falar, eu não disse? Mesmo na família, né? Mesmo na família. Então, tomem cuidado, tá? Mas o meu filho está votando em X. Ele continua sendo seu filho. O seu irmão fala umas bobagens. Continua sendo seu irmão, tá? E esse irmão amado por Deus, amado por nós, ele vai ter um peso nas suas consequências, tá? Um exemplo clássico que andou circulando, quando teve o famoso FIES, que só serviu para dar dinheiro para os grandes empreiteiros das escolas, e isso é uma verdade, tá? Porque não teve estrutura nenhuma, tem um monte de gente que se formou aí e não tem emprego para isso, porque não teve planejamento. Não que o processo não seja legal, o problema é que não teve finalidade. O pessoal foi fazer turismo no exterior com um ano como pago pelo governo, voltou e não tinha emprego, como engenheiro, como advogado, não tinha. O que aconteceu? Eu escutei gente falando assim, graças ao fulano, meu filho fez faculdade. Tá certo essa expressão? Não. Você pode falar,
graças ao esforço pessoal? Pode, pode. Graças a Deus, em conjunto, tá? Porque esse negócio também de falar assim, olha, graças a Deus que está dando tudo certo na minha vida. Perfeito. Mas se você ficar na rede, o que acontece? Nada. Então sempre tem uma interação em a sua vontade e a vontade de Deus no caminho correto, tá? Tem um ditado que se usa bastante em aconselhamento, que é assim, a pessoa pega, fura o pneu do carro e ele vai trocar o estepe. Aí quando ele vai trocar o estepe, cadê os parafusos, as porcas lá? Cadê? Ele está com o pneu e ele perdeu as porcas. Aí ele chega, ele é um cristão bem praticante, ele se ajoelha e começa a orar. Deus, faz com que apareçam as porcas para mim. Deus, resolve esse problema. Aí passa uma pessoa e fala, qual é o problema que você está tendo? Ah, por que você não tira uma porca de cada roda e você sai rodando com o carro? Aí ele fala assim, é resposta de Deus. Eu falei, sabedoria também é importante. Entendeu? Então, cuidado, porque algumas coisas a gente espera um milagre, e eu acredito em milagres, eu tenho visto milagres, mas alguma coisa é esforço, outras coisas são sabedoria, outras coisas é buscar uma solução. Entendeu? A oração é essencial? É lógico que é, mas você não pode ficar somente vinculado, esperando que Deus resolva os seus problemas, sem muitas vezes você dar um passo. Tudo bem? Ok? Quem já votou? Que bom. Eu já votei. Vamos ver o resultado, né? O que sai, o que não sai. E eu acredito que a igreja, de qualquer maneira, vai continuar passando tempos muito difíceis, independente quem ganhe. Para o mundo, seria bom que não entre um regime socialista. Por quê? Porque o Brasil, atualmente, é um celeiro de missionários. E as coisas não vão ficar tão facilitadas assim se você tiver uma restrição que vem de política pública, tá? Mas vamos lá. A gente está vendo sobre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele aponta, na sua essência, como principal objetivo, a vinda do Messias, aquele que é o resgatador, aquele que vai repactuar com Deus o vínculo perdido, tá? O vínculo do homem com Deus, o vínculo que garante a eternidade. Essa é a mensagem principal do Antigo Testamento. Esperamos o Messias vai vir, o sacrifício perfeito de Deus, tá? Enquanto que no Novo Testamento a gente tem uma transição entre o Jesus que veio e o Jesus que vai vir a segunda vez. A igreja, ela sabe que Jesus veio como Filho de Deus e espera a segunda vinda de Jesus, tá? Essa é a característica. Nós vimos semana passada a queda do homem, capítulo 3, que vai, para nós o que interessa é o versículo 15, tá? Não, Gênesis. Gênesis, depois que tem o processo de confrontação com Deus, de Adão, da situação Adão, Eva e mesmo a serpente, são os três personagens, você tem que Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? É interessante porque o versículo 15 está falando o quê? Está falando para a serpente como animal. Aparentemente, o animal deixa ser incorporado pelo diabo. Tá? Dá para entender que a serpente ela não tem uma atitude simplesmente eu não tive opção. Parece que ela deixa realmente que o diabo fale através dela e corrompa, engane Eva. Tá? Lembrar que enquanto Eva foi enganada, Adão fez uma opção. Ele escolheu entre ficar com a mulher ou ficar com Deus. Tá? Então são coisas bem diferentes. Tá?
E essa é uma argumentação, inclusive, que Paulo vai falar. Cuidado, porque a mulher é mais fácil de ser enganada. Essa é a argumentação que Paulo fala sobre a relação da mulher, tá? E não deixa de ser uma verdade, porque a mulher tende a ser bem mais espiritual que o homem. Por isso que a serpente vai procurar Eva e não vai procurar Adão, porque se procurasse Adão, Adão ia falar provavelmente assim: volta a semana que vem para conversar. Essa semana tem jogo do São Paulo e do Corinthians, eu não vou perder. Entendeu? Por quê? Porque normalmente a mulher é mais intempestiva, ela age mais sem pensar, é uma característica dela, tá? Não quer dizer que seja negativo, inferior, mas é uma característica, tá? É só vocês pensarem um pouco em casa, quando queima a lâmpada, a mulher fala para o marido, vai, troca a lâmpada. A mulher fala, o homem fala assim, depois, né? Tá? Quando toca a campainha, a mulher fala assim, vai atender. Aí o marido fala assim, eu estou indo, só tomar um copo d'água. O que acontece? A mulher pega aí, já vai, não é isso? Tá? Então, a mulher é muito mais ação, é muito mais dinâmica, é uma característica. E para coisas de espiritualidade, a gente pode ver que a mulher também toma muito essas atitudes. E essas atitudes, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque tudo que vier de espiritualidade, tudo que vier de doutrina, vocês têm que ser desconfiados, tá? Vocês têm que analisar muito bem. No livro de Atos tem uma citação dos bereanos, já ouviram falar deles? Tá? Aí o que os bereanos faziam? Vinham contar alguma coisa? Examinava nas escrituras. Então, quando vem um pregador que fala bonito, é comum a gente ver as pessoas, pregador de fora, que a gente não conhece, eu não conheço, o pastor Júlio não conhece, mas foi indicado, recomendado. Mas tem uma oratória, o cara parece que é um ator de televisão. Aí eu vejo muitas pessoas falando assim, que mensagem maravilhosa, me tocou fundo no coração. Só falou coisa errada. Mas você não vê as pessoas conferindo. Então, homens e mulheres, tudo que for dito, desconfiem. Olhem, confiram na Escritura, meditem, porque muita gente está sendo desviado por oratória, tá? E o que acontece? Aqui a gente tem a primeira profecia messiânica. Deus está falando, vocês pisaram na bola, vocês resolveram tomar decisão sem Deus, vocês resolveram seguir um caminho sem Deus. Quem opta por escolher pessoas em lugar de Deus, está fazendo a mesma coisa. Quando Eva foi confrontada, quando Adão foi confrontada, tomem uma decisão, eles tomaram decisão sem Deus. A ideia de conhecimento do bem e do mal significa processo de decisão. Todo processo de decisão a gente deveria estar tomando mediante Deus. Mediante o que a Escritura fala, mediante oração. A gente faz isso? Não. Tá? A gente acaba agindo muitas vezes até por impulso. Às vezes, mas eu não achei que era importante falar com Deus sobre isso. Achei que não era importante meditar na Escritura. Só que para nós temos uma salvação que não é perdida. O que a gente pode fazer, às vezes, tomando decisões erradas, é pagar o preço por isso. Entrei numa sociedade e quebrei a cara. Você vai pagar o preço por causa disso. Eu resolvi comprar tal coisa em 150 parcelas e eu esqueci de ver ou avaliar que a parcela começa com um juro baixo e depois de 5 anos ele dobra. E agora? Mas eu achei que ia dar certo. Falta de sabedoria. Aí depois de 5 anos tem que entregar o apartamento, isso é comum, não é tão... Ou resolve comprar um carro, mas eu comprei o carro, era tão baratinho, olha, a parcela era R$250, tá, só que a pessoa esqueceu de pôr no orçamento o custo de manutenção do carro, e aí não consegue, quebra a cara. Então isso é extremamente comum, a pessoa tomar decisões sem Deus, tá? Lembra sempre que a igreja a Escritura tem um tripé. Primeiro é salvação,
depois é sabedoria e depois é ética moral. Tá? Tiago, quando vai falar de sabedoria para a igreja, no capítulo 1, a primeira coisa que ele cita é sabedoria. A igreja precisa de sabedoria. Tá? Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Tá? A gente passa batido, mas o livro de sabedoria da igreja, que é o livro de Tiago, que ele ensina para a gente sabedoria. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas você não tem a prática. Sabedoria é prática. Como você vai resolver um problema, tá? E Tiago, do versículo 2 ao 4, ele está falando de provação. Então, fala, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o cristão passa por dificuldades, tá? E aí ele faz uma associação logo em seguida com sabedoria. Então, ele está fazendo a ponte. Você tem dificuldades na vida? Cuidado. Muitas das dificuldades que você passa são falta de sabedoria, em todos os sentidos, tá? Sabedoria é um processo de tomada de decisão guiada por Deus e que visa o seu melhor benefício. Versículo 5, Tiago, capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. Deus dá sabedoria. Se você orar, Deus dá sabedoria pela Escritura, Deus dá sabedoria falando com você e Deus dá sabedoria, muitas vezes, por outras pessoas. Tem uma pessoa que pega, vai e te fala uma coisa. Eu, no processo de decisão, muitas vezes que tinha, o que eu faço? Eu invisto nisso, compro aquilo, faço aquilo outro, não sei o quê. Eu ficava na dúvida, ficava orando. Aí chegava um paciente meu e falava assim, olha, esse assunto, não sei por que veio, mas esse contrato não pode ser feito desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu falei, que legal, é o que eu queria saber. Então, se você pedir para Deus, Ele vai te dar sabedoria. E Tiago está dizendo que a todos dá liberalmente. Versículo 5, 1 Tiago. E nada lhes impropera. Quem tem outra versão? Essa versão está ruim, em português. Versículo 5 de Tiago. Alguém leia? Ora, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não censura, a palavra aí é um pouco difícil, não segura. Deus dá indiscriminadamente, tá? E ser-lhe-á concedida. E versículo 6, peça, porém, com fé. Cuidado, porque fé não tem nada a ver com ficar pulando 3 vezes, não tem nada a ver com exigência. Eu exijo que Deus me faça isso, tá? Tem algumas igrejas que falam isso. Fé é depender de Deus. Fé é você abraçar Deus. É você confirmar para Deus que você está esperando uma resposta dele, no tempo dele, tá? Pois o que duvida é semelhante, aí ele vem uma figura de linguagem, a onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, instável, que muda, inconstante em todos os sentidos. Então, a promessa de Deus que Ele dá sabedoria, ela está relacionada diretamente à fé. Você depende de Deus? Se você realmente depende de Deus, você vai desenvolver sabedoria. E se você não desenvolver sabedoria, você não vai perder salvação. Cuidado, salvação não é perdida. Mas você tem uma vida bem mais complicada. Você não vai ter uma vida tão abençoada assim. Mas voltando para o nosso texto inicial, de Gênesis 3,15, a gente tem que a serpente, ela é amaldiçoada, tá? Ela é amaldiçoada e fala uma situação um pouco que parece para a gente diferente.
está falando que vai colocar inimizade, tá? Para nós é uma coisa estranha, porque se aparecer uma cobra aqui, principalmente para as mulheres, o que vocês vão fazer? Vão sair correndo, tá? Porque já nós temos uma inimizade. Agora, essa inimizade, ela não existia nos tempos antigos. A serpente era um animal, até certo ponto, venerado. Era, até certo ponto, a gente pode achar esquisito, né? Mas era, até certo ponto, um animal de estimação. Tem gente que tem cobra de estimação até hoje, tá? Mas isso passou a ser bem focado a partir do judaísmo e cristianismo. Uma inimizade, uma total contraposição. Pode aparecer a serpente mais bonita que tiver. Se aparecer coral, a nossa reação natural é sair correndo, tá? Mas não era assim. Você vê o chapéu que o faraó egípcio usava, ele tinha uma serpente na cabeça. E era comum. O deus da medicina, entre aspas, né, era o deus serpente. Esculapa era uma serpente. Então, a associação de serpente como animal, entre aspas, que devia ser cultuado, que devia ser benquisto, ela altera radicalmente com a mensagem de Deus, tá? Então, nesse sentido, a gente não valoriza tanto assim, mas existiu uma transformação já. E o que ele fala é: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferirá a cabeça significa ferir mortalmente. Ferir o calcanhar significa induzir um ferimento, tá? Isso a gente vai ver em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é aquele que derrota o mal, é aquele que derrota a serpente, é aquele que derrota o diabo, tá? Então, essa profecia é a primeira profecia que fala do Messias que haveria de vir. Eu já comentei semana passada que os católicos colocam na figura não sei nem de qual Aparecida, porque eles têm tantas Aparecidas, né? Nossa Senhora, de Maria, que eles têm Maria do Bom Parto, Maria do Bom Dinheiro, Maria do não sei o quê. Porque na doutrina católica, eles acham que Maria se apresenta de diversas maneiras, segundo as necessidades particulares, tá? Mas todas as Marias, a figura principal, tem ela pisando numa serpente. O problema é que, do ponto de vista hebraico, aqui a serpente tem que ser masculina. O descendente tem que ser masculino, então não pode ser mulher. Então não se aplica para ninguém do sexo feminino, tá? O interessante é quando você vê no capítulo 4, já depois da queda, a gente vê que Eva coabitou com Adão. E ela deu luz a Caim e Abel, tá? E aí a gente tem um problema. A gente não sabe o que significam os nomes. E todos os nomes têm um significado, uma mensagem. Abel significa sopro. Significa alguém que morreu logo, tá? Ah, mas ela sabia que ia morrer logo? Não é necessariamente o nome inicial, mas é o nome colocado depois para traduzir que ele foi retirado de vida. E Caim, o que significaria? O escolhido. Por quê? Porque na cabeça de Eva, para ela, o filho dela já ia ser o resgatador. Ué, ela tinha essa concepção? Tinha. E ela estava errada. Nós podemos estar errada mesmo quando a gente busca Deus. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Algumas vezes a gente toma uma decisão, e às vezes apressada, e a gente tem muito que Eva gosta de tomar decisão rápida, né? E ela se engana. Não quer dizer que a gente não deva tomar decisão, mas às vezes a gente deve meditar sobre esse processo de decisão, tá? Eu passei para quem pediu, vocês receberam? A Cláudia mandou por e-mail para vocês, tá? Aquilo lá é uma tabela de 351 profecias messiânicas que se cumprem no Novo Testamento, tá?
E ele coloca Mateus 1,18 como se cumprindo a profecia de que nasceria o resgatador. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele está falando que Jesus é o Messias, tá? Ele é o resgatador. Depois a gente vai ver que Jesus derrota a morte, o último inimigo. Jesus é aquele que, entre aspas, tá? Cuidado com isso, engana o diabo. Porque o diabo achava que matando Jesus acabava com a ideia de resgate. Porque o diabo não é onisciente. Ele não sabe tudo. O único que sabe tudo é Deus, tá? Ele também não é onipresente. E ele é mentiroso. Então, Jesus, ele cumpre a profecia, ele cumpre o que Deus fala em Gênesis 3,15, a partir do nascimento de Jesus, ele é o resgatador. Vamos um pouquinho, vamos para o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2,14. Eu estou só seguindo o que o autor colocou naquela folha grande, tá? A gente não vai ver os 351 versículos, pode ficar tranquilo. Mas é só para dar ideia que no Novo Testamento você tem o cumprimento das profecias messiânicas. A gente vai pegar só algumas que são mais importantes para a gente, tá? Hebreus 2,14 fala assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, tá? Então, Jesus derrota o diabo, ele pisa na cabeça, a ideia de pisar na cabeça é matar, tá? Alguém aqui do interior? Ninguém é do interior? Vocês já viram cobra, né? Aí, se você vê uma cobra, eles vão falar, dá uma paulada no rabo. Vocês já ouviram alguém falar isso? Na cabeça, tá? Então, a ideia de ferir a cabeça é de derrotar, tá? E aí a gente vê que o autor de Hebreus está fazendo bem essa ponte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E o versículo 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus não somente morre, mas ele ressuscita. Paulo vai falar que se a gente não acreditar que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé, tá? Então a marca do cristão é a ressurreição de Jesus, que é um prenúncio da nossa ressurreição. Só que a nossa ressurreição em Jesus é para a vida eterna com Deus, tá? Aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador ressuscita? Ressuscita. Só que ele ressuscita por uma situação definitiva sem Deus. O nosso mundo está nas mãos de quem agora? Do diabo. Ele é o príncipe usurpador, tá? Em nenhum momento você vai ver o Novo Testamento falando que o diabo é rei, mas fala que ele é o príncipe deste mundo, tá? E ele influencia este mundo. Deus está presente no mundo? Sim. Nós temos a ação do Espírito Santo. Se a gente não tivesse a ação do Espírito Santo, a gente ia ter pessoas se matando o tempo inteiro, a gente ia ter um desastre em todos os aspectos. Então a gente tem o reflexo de Deus no nosso mundo. Só que quem é o governador, quem impõe as regras é o diabo. Não tenham ilusão que em nenhum momento da história humana a gente vai ter um governo que seja absolutamente segundo os propósitos de Deus. A gente vai ter governantes que se aproximam mais de uma realidade ética e moral de Deus, e vai ter outros que assumem
uma absoluta contrariedade a Deus. Isso do ponto de vista histórico e do ponto de vista da própria Escritura. Os reis que são do Reino do Norte, eles são todos maus, tanto que o Reino do Norte é destruído, e o Reino do Sul, quando você tinha um rei bom, você tinha prosperidade. Quando você tinha um rei mau, você tinha um desastre. É importante que a gente tenha um governante que, mesmo seja meia boca, tenha alguns valores cristãos? Sem dúvida, tá? A gente está vivendo agora um momento de prosperidade no Brasil? Não estou fazendo ideologia política, hein? Tá? E a gente sabe o que vai acontecer no que vem? Ainda não. Se a gente tiver uma mudança radical, o Chile... Quem conhece o Chile aqui? O Chile não precisava de visto para os Estados Unidos. Ainda não precisa. O Chile, se você pegasse um motorista de táxi, ele tinha um nível cultural excepcional. O padrão de vida chileno muito superior a qualquer outro país da América Latina. Como é que ele está agora? Em franco decréscimo. Então a gente pensa que não, mas uma política governamental pode levar a uma desestruturação total da sociedade se ela tomar valores e identificação não cristãs. Tá? A Alemanha viveu uma grande prosperidade. Só que, se vocês analisarem o partido que domina lá, quem lembra como chamava o partido alemão que dominava? Tinha o nome cristão. Tá? Angela Merkel, como é que chamava? Partido Democrata Cristão. O Partido Social Democracia Cristã chamava. Social Democracia Cristã, tá? Não. O Partido Nazista era Partido Trabalhadores Nacionais. A da Merkel era Social Democracia Cristã, tá? O pai da Merkel era um pastor luterano. O partido tirou o cristão. Agora ele chama Partido Social. Não chama Partido Social Democrata, tá? E hoje a Alemanha, ela adotou no regime político dela, do primeiro-ministro, um negócio que eu achei super estranho. As faculdades de medicina criaram a especialidade de medicina transgênera. Tá? Então, o governo oferece todo um cuidado especial. Não estou falando que deve perseguir, não estou falando nada disso. Mas que é estranho você criar a obrigatoriedade de um curso de medicina voltado para isso. Isso é uma ideologia. E hoje a Alemanha está enfrentando uma grande crise e vai enfrentar. De um país extremamente rico, hoje ela está com problema de imigração, está com problema de energia. Quem não sabe, o preço da energia subiu 5 vezes lá. Então, se calcula que a energia para a população, para uma família de 4 pessoas, era R$1.000 por mês. Não é muito diferente do nosso. Ela passou para 5 a 6 mil reais. Então, a Europa deve passar por fome e por frio, por toda essa confusão que está passando. E a Europa fez uma opção. A opção qualquer é ficar sem Deus. Tá? Ok. Então, a profecia se cumpre em Hebreus 2,14, com Jesus derrotando a morte. E vamos para a 1 João, aí a gente termina isso. Primeira epístola de João, 3,8, eu estou seguindo o que está no material que é para vocês. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então existe uma disputa entre Jesus, Filho de Deus, Messias de Israel e o diabo. É 1 João 3,8. Está diferente na sua versão? 1 João 3,8. Capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Tá? Porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a ideia de ferir a cabeça. Não fala para pegar o rabo do diabo. Cuidado, hein? Tá? E se vocês perceberem, quando Deus chama Moisés para a missão dele, ele faz uma coisa completamente diferente. Ele fala para Moisés pegar a serpente pelo rabo. Vocês perceberam isso? Alguém vai pegar a serpente pelo rabo? Você pegaria uma serpente pelo rabo? Por quê? O que acontece se você pegar a serpente pelo rabo? Ela te pica. Então, o teste de fé que a gente não consegue enxergar, porque a gente, às vezes, só lê o versículo e não pensa, é porque Deus está falando, desculpa, é Êxodo 4, 4:4, tá? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou pela cauda e ela se tornou um cajado. Tá? Por quê? Porque Deus está chamando ele como ato de fé, como obra. Muitas vezes Deus vai falar para a gente algumas coisas que parecem meio estranhas. E ele quer provar a nossa fé. Só que cuidado, Deus não chama a gente por coisas que são contra a revelação escrita. Se você está tendo alguma revelação de Deus que é contra a Escritura, não é de Deus, é do chifrudo mesmo, tá? Eu já tive gente que falou assim, Deus me chamou para ir para a África e ficar lá 1 ano como missionário. Eu falei, mas seu marido vai? Não. E seu filho? Não. Deus me chamou para essa missão. Tá certo isso? Não. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque o diabo fala com as pessoas? Fala. O diabo fala com o cristão? Fala. Ué, ele não falou com Jesus? Então tomem cuidado, tá? E feijoada faz a gente escutar coisas? Fala. Faz, tá? Até pessoas falam coisas erradas para a gente. Então, o que eu queria deixar claro para vocês é que a mensagem de resgate, através do Messias, ela começa já na queda. Gênesis 3 fala da queda e já na mensagem fala, olha, existe a maldição, mas eu te dou o resgate. Promete. E Eva entende isso porque, inclusive, ela chama o seu filho de Caim. Errou feio, mas ela mostra que ela entendeu a mensagem. Ela quis resolver do jeito dela, tá? Mas ela entendeu. Vamos terminar em oração? Senhor Deus, nós te damos graças, nós reconhecemos a dependência de Ti, nós pedimos que o Senhor mantenha ainda um tempo maior para que nós possamos pregar o Evangelho, que pessoas da nossa família sejam salvas ainda, Senhor, que o Senhor esteja atuando, Senhor, mesmo que exista intento de burlar as eleições, intento de fraude, que o Senhor esteja operando. E nós depositamos em Tuas mãos os resultados das eleições, sabendo que o Senhor não nos desampara em toda e qualquer situação, Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Acabamos. Deu para entender? Deu para acompanhar?